Agora, já que nós estávamos aqui falando do Lindbergh, né? Ele que eu acho extremamente combativo, vamos falar de um cara que eu falo mal dele todo dia? É o Cláudio Castro, gente. Ele vai renunciar para não ser cassado, é o que dizem os aliados. Aliados do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmam que ele decidiu renunciar ao cargo antes da retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, marcada para a próxima semana. A avaliação do entorno do governador é que a saída antecipada pode evitar a cassação do mandato. Embora não impeça eventual inelegibilidade, segundo a coluna de Letícia Casado, do UOL, o processo apura abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Eram dos contratos da CEPERJ, tá? E da UERJ. A ação foi descoberta após ser revelada a existência de cargos sem transparência usados para beneficiar aliados durante o período eleitoral. Ou seja, gente, ele vai dar o chora-moleque dele aqui do governo do Rio de Janeiro. Governador do Rio de Janeiro, gente, que inclusive, né, se tem um lugar que você nunca sabe se você vai terminar o seu mandato político, é quando você está no governo do Rio de Janeiro. Você já pode, assim, falar, não, vou ser eleito, eu vou ficar uns 2, 3 anos, porque nunca termina o mandato desses caras lá. Sempre eles se envolvem em alguma abobrinha, sempre se envolvem em alguma coisa, gente. E olha, eu vou te falar um negócio. Aqui hoje tirei 11 tubos de sangue e ainda vou treinar. Se sobreviver, estarei no banheiro. Caramba, Núria! 11 tubos de sangue? Meu, eu ia morrer. Eu fui fazer uma doação, gente, uma vez. Fui fazer uma doação, fui lá toda malandra, fazer a doação, me achando, né? Falei, nossa, vou salvar o mundo. Cheguei lá, gente, eu desmaiei. Eu tinha comido fazia tempo, desmaiei. No final das contas, tiveram que parar a doação, me socorrer, porque eu entrei numa crise de ansiedade com desmaio. Olha, vou falar um negócio para vocês. Sem palavras, sem palavras. Bom, eu vou trazer aqui para a tela a Lu. Deixa eu só ver se ela faz um joinha aqui para nós. Vamos ver. Fez um joinha. Então, já vou trazer para a tela para nós outros. Vamos lá. E aí, Lu? Boa noite, minha querida. Boa noite, Lindy. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Tudo bem. Eu aqui ainda tô meio capenga aqui, mas melhorou. Melhorou. Ai, que bom. Estamos melhorando aqui. Que nem falou o Lucas, eu tô sorrindo mais hoje. Né? Que fofo. Pois é. Lu, eu nem... Olha, Lu, você que me manda a pauta aí, porque no final das contas a gente falou, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Então, o que você mandar aí, eu vou com você. Porque eu acabei nem vendo, te mandei o link, eu nem não consegui nem ouvir o áudio, porque eu tava muito louca aqui com o meu horário, que o programa tá adiantado. Então, eu tô péssima para ouvir áudio essa semana. Eu tô responsável, então, por falar pauta? Sério? Caramba! Eu atingi um outro nível de autoridade nesse programa. Nossa, eu amei! Bom, eu diria que uma das pautas que mais me divertiram hoje foi, eu não sei se vocês viram que ontem uma determinada deputada estadual aqui de São Paulo fez um pronunciamento lá na Assembleia Legislativa, no mínimo constrangedor e vergonhoso, no qual ela fez um blackface e tal, para falar que o conceito dela, toda a argumentação dela, muito bem embasada, girava em torno de: se eu sou branca e pintar o meu corpo de preto, eu não vou poder falar em nome dos negros, então uma pessoa que nasce homem e se maquia, foi o que ela disse, não pode falar em nome das mulheres. Esse foi o caso. E aí ela reitera, muitas vezes durante a fala dela: eu sou uma mulher branca, eu como branca, eu nasci branca. Fala o tempo inteiro. Eu não sou negra.
E aí, por aí vai. Só que acontece que esse caso deu uma reviravolta. Por quê? Descobriu-se que essa mulher que se chama, se autodeclara, se identifica como Fabiana Bolsonaro. Ela é uma Bolsonaro trans. Descobriu-se que ela foi candidata a vice-prefeita, ela foi candidata junto com o prefeito, a vice, em uma cidade aqui do interior de São Paulo, acho que é Barrinhas o nome, alguma coisa do tipo. E lá, na ficha eleitoral dela, em 2020, como vice-prefeita, a autodeclaração racial dela é branca. Perfeito. Porém, eu não sei o que aconteceu na vida dela, eu não sei se ela teve uma epifania, alguma coisa assim. Em 2022, quando ela foi se colocar como candidata a deputada estadual aqui em São Paulo, ela se autodeclarou parda. E aí, ok, né? Você vai falar, bom, às vezes a pessoa realmente mudou, estudou e se entendeu parda e tal, ok. Não podemos julgar a autodeclaração de ninguém. Só que ela perdeu a oportunidade a gente já de ficar começa bem calada. Ela resolveu falar. Vou ser famosa, vou falar. E aí, uma pessoa que se autodeclara parda falou reiteradas vezes na Assembleia, na tribuna, que é branca. E outra coisa, a gente sabe que pessoas pardas nas eleições e na vida também, enfim, conceitualmente, fazem parte do grupo de pessoas negras. E ela disse reiteradas vezes também no discurso dela que ela não é negra. Porém, o grupo de candidatos negros recebe fundo eleitoral diferenciado, especial, nas eleições. E qual não foi a surpresa? Principalmente da deputada Mônica Seixas, que foi quem fez a pesquisa, deputada estadual, que Fabiana Bolsonaro, que de Bolsonaro não tem nada, que se declara parda, mas que fala que é branca, mas que, enfim, recebeu fundo eleitoral de candidatos negros no PL nas eleições de 2022. Olha né? Mas diria? Eu acho que é uma coincidência, Lu. Você não acha que... Não, você sabe que a gente aqui mora dentro das coincidências. Então, assim, a gente nunca pode dizer que é porque é o PL, né? O PL está sempre envolvido em tudo. A gente não pode dizer que é isso. Foi uma grande coincidência. Ela se enganou. Quando ela falou eu sou branca, ela queria dizer eu sou parda. Aí foi mal interpretada, enfim. Olha, aí o que acontece? A mulher perdeu a famosa oportunidade de ficar calada, porque ninguém sabia que ela existia na vida, e agora tá no meio dessa. Agora entraram a Erika Hilton, acho que entrou com uma denúncia, e a Mônica Seixas também entrou com denúncia para reaver a candidatura e a eleição dela, porque se ela não é negra, por que ela recebeu a vantagem do fundo eleitoral de candidatos negros? Essa é a grande pergunta que não quer calar. E ela ainda falou no pronunciamento assim, ai meu Deus, que burrice. Ela falou assim, vocês estão vendo, eu sou uma pessoa branca, eu sempre vivi os privilégios de ser branca na minha vida. Ela fez questão de deixar claro que era uma mulher branca. E aí ela me dá uma dessa. Não, eu vou até colocar aqui um videozinho sobre isso pra gente se... O que a gente vai falar, né, do vídeo aqui? Enfim, mas foi feito um compilado do Mídia Ninja dessa história toda. O pessoal aqui, a gente tá chocado, né? Ontem eu passei... Tem coisa que eu não sei, eu não consigo me manifestar. Esse é um caso, ela se pintando ali, gente... Eu tenho vergonha, sabia? Eu tenho muita vergonha das pessoas mostrarem esse lado sem uma autocrítica. Não, eu vou... Sendo sincera,
ontem eu não assisti esse vídeo justamente por causa disso, porque eu estava com vergonha, eu não queria passar por isso ontem, e aí eu só fui, e também assim, não sabia me manifestar justamente por causa disso. É tão absurda, é tão surreal, que eu não tinha palavras. Mas aí, quando saiu esse caso da Parda, enfim, da autodeclaração, aí sim eu tive que falar, porque, enfim, aí é uma questão de. Não é uma questão só de má fé na Assembleia, é uma questão de crime eleitoral. Então a gente precisa deixar isso em evidência, né? Não, com certeza. Eu olhava assim, essa semana foi a semana da vergonha alheia. O Ratinho falando merda, sem parar. E aí vem uma dessa, assim. Hoje eu tava conversando com uma pessoa, né? A gente acabou entrando nessa questão da Erika Hilton e fala, por que não entender o que cada pessoa faz na Câmara? É só você olhar para a pessoa, para a função que ela está cumprindo lá. Ela está cumprindo bem a função dela, ela pode ser um alienígena, ela pode ser trans, ela pode ser um objeto inanimado, ela pode ser o boneco do posto. Ela está fazendo a função dela lá, é isso que tem que importar. Entendeu? E eu vou ter que fazer um comentário pesado, porque era o comentário que eu fazia com meu falecido pai, que Deus o tenha em bom lugar, porque ele era uma pessoa muito boa e com certeza está. Ele ficava nessa, porque fulana que tá namorando com a Beltrana, porque o fulano tá pegando Beltrana. Eu falava, pai, é o teu cu que eles estão comendo? Não, então para de cuidar da vida dos outros. Cada um tem que dar aquilo que é seu. Você tá dando culpa a essa gente? Então para. Gente, desculpa, eu precisava libertar isso. Mas é justamente isso, cara. Olha, eu perdi muitos seguidores por causa dessa história da Erika Hilton, porque eu, assim, sou completamente favorável que ela esteja onde ela está. Eu, obviamente, a considero uma mulher, sim, uma mulher genuína e uma mulher legítima, com direitos, enfim. E aí, se você vai pensar, bom, um dos argumentos em relação a Erika Hilton, presidente da Comissão da Mulher, ela não passa pelo que as mulheres passam na questão biológica. Mas aí eu pergunto para você, no caso de eu ser uma presidente da Comissão da Mulher um dia, eu não pretendo ter filhos. Então, eu não posso ser presidente da Comissão da Mulher e colocar em pauta questões de maternidade porque eu não tenho filhos, mesmo sendo uma mulher biológica? Esse argumento não faz o menor sentido. E outra, a presidente da Comissão da Mulher não é a pessoa que propõe os projetos, é a pessoa que coloca os projetos em pauta. E a gente já sabe, por toda a vida política da Erika Hilton até aqui, que ela não é uma pessoa que vai negligenciar projetos que digam respeito às mulheres, à misoginia, enfim. Mesmo que ela não menstrue, mesmo que ela não tenha útero, sabe? Eu acho um negócio tão burro, uma discussão tão burra, eu não sei, tão vazia, porque ao invés da gente se preocupar com o que realmente importa, que é que as pautas rodem, que as pautas sejam aprovadas, que a misoginia pare, enfim, a gente fica querendo medir quem é mais mulher que quem deveria estar ou não estar. O que eu acharia ruim é que um homem estivesse ali. Aí sim eu acharia ruim. Porque um homem, por mais ótimo que ele seja, por mais querido as pautas do feminismo e tal, um homem não passa pelo que a gente passa, não biologicamente, mas um homem não sofre misoginia, um homem não vive o tempo todo com medo de andar na rua. E essa é uma coisa que a Erika Hilton vive. Porque se tem uma coisa que ela sofre, é ódio. A gente está vendo agora. Tanto por ser mulher, quanto por ser trans. Então, se um homem estivesse lá, eu ficaria chateada, eu me sentiria não representada, porque um homem não sente o que a gente sente nesse sentido. Erika Hilton sente, apesar de não ter útero, então, para mim, ela está legitimamente lá. Mas o que eu perdi de seguidora por causa disso não é brincadeira, e eu fiquei assustada, sinceramente. Assim, eu não esperava que tantas pessoas
que se dizem de esquerda fossem transfóbicas. Porque uma coisa é, você não achar legal a Erika Hilton estar lá, nesse cargo. Ok. Uma coisa é essa, pode ser que você não seja transfóbico por causa disso, você pode ter os seus motivos. Agora, falar que a Erika Hilton não é mulher, daí é uma outra história. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!